Boa noite. Oi, boa noite, tudo bom, Silvia? Boa noite, tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo, você tá me ouvindo bem? Também, tá ótimo, tá tudo certo o som. O pessoal tá ouvindo bem? Aí, ó, Que prazer fazer. chamem as amigas, clica aqui no aviãozinho para você encaminhar a live para o pessoal assistir, pessoal que está entrando. Prazer é meu, Silvia. Ah, é uma live assim que acho que todas as mamães, papais, vovós, cuidadores de crianças deveriam assistir. Acho que vai ser bem interessante. Vai, todo dia tem perguntas sobre comportamento, né? E é uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? Não tem como, né? Uhum. Birra, que é a fase que a criança tá, a gente sabe que é até comum algumas idades que as crianças dão um pouquinho mais de trabalho, né? Aí seria Sim. interessante você explicar pra gente um pouquinho como que funciona o cérebro das crianças. O cérebro da... a gente pode começar? Pode? Vamos começar então. Eu acho interessante a gente começar justamente nesse ponto, né? Que eu acho que aí várias perguntas que foram surgindo aí das mamães, eu acho que vão ser respondidas, né? Porque a gente tem que entender que o cérebro da criança não é igual ao cérebro do adulto, né? O desenvolvimento cerebral, ele acontece no sentido póstero-anterior, que a gente fala. Então, quando a gente nasce, né, o recém-nascido, ele tem essa região do cérebro, que para a gente conseguir usar um termo de maneira mais fácil para vocês, eu vou falar que é o cérebro do andar de baixo. Então, o cérebro do andar de baixo, que tem ali a região do tronco cerebral, da amígdala, né, que é o sistema límbico, é aquele cérebro que é responsável pelas nossas emoções. Quais emoções? Principalmente o medo, a raiva, né, que estão bem exacerbadas aí, né, nessa região, e o que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Então, né, a respiração, o piscar, né, alimentação, né, que é a sucção, que o recém-nascido já nasce, né, sugando ali para se alimentar. Então, é a região ali da sobrevivência. Então, é por isso que os bebês, né, eles vão chorar para conseguir o que eles querem, né? Então, eles estão com fome, eles choram, eles estão com a fralda suja, eles choram, eles estão com sono, eles choram, eles querem brincar, querem companhia, eles choram, porque eles não desenvolveram a fala ainda. Então, eles é um modo deles se dependem da comunicar. mãe, né? Exatamente. Dependem da mãe para essa sobrevivência, né? E então, essa parte cerebral, que é o andar do lado de baixo, é o que está mais desenvolvido nas crianças menores, né? Desde ali dos recém-nascidos até as crianças, principalmente até os 3 anos de idade, né? Tem essa região do cérebro mais desenvolvida e eles ainda não desenvolveram aqui a região frontal. Essa região frontal aqui, né? E também a região do hemisfério esquerdo, vai se desenvolver mais ou menos, começar a se desenvolver por volta dos 6, 7 anos de idade, que é a idade dos porquês, né? Aí a criança começa a questionar, mas por que eu tenho que tomar banho agora? Né? Mas por que eu tenho que ir embora do parque agora? Aí vocês lembrem que é nessa idade aí dos porquês que eles estão com essa região um pouquinho mais desenvolvida. Por isso que nessa fase as birras então, travou aqui. Então, aí a gente tem essa região aí do hemisfério esquerdo, né? Que é a mais desenvolvida, vai começar o desenvolvimento a partir dos 6, 7 anos de idade, que é a região do hemisfério esquerdo, é a região responsável pela lógica, né? Por a gente dar sequência nas coisas, então a criança começa a entender, não, então eu vou no parquinho, mas depois eu vou ter que ir para casa tomar banho, porque depois eu vou ter que dormir, porque amanhã eu tenho que ir para a escola. Não queira exigir de uma criança de 2 aninhos que ela entenda isso. Não, filho, você tem que parar de brincar agora,
porque depois você precisa tomar banho e depois você tem que dormir. A criança, até mais ou menos essa fase aí, dos 6, 7 anos, ela não entende essa lógica. Porque o cérebro dela, a parte mais desenvolvida, é do hemisfério direito. E aí que tá a grande questão, né? O que o hemisfério direito, ele tem como assim, de peculiar aí nessa fase do desenvolvimento para crianças pequenas? Ele é o cérebro responsável pelas emoções, né? Então, a gente tem que se conectar com a criança. A criança é muito sensível. As crianças pequenas, elas são muito sensíveis. Então, não adianta a gente querer gritar com ela, você tem que tomar banho agora, porque eu quero que você tome banho agora, porque ela não vai entender. Ela não vai entender também ordens muito longas, entendeu? Ah, você tem que fazer isso, depois você tem que fazer aquilo. Ela fica perdida, né? Por isso que é importante a rotina também para a criança, né? A criança que já tem aquela rotina, ela se sente mais segura, porque ela já sabe o que vem depois, né? Não precisa da mãe ficar exigindo também. Né? Tipo, ela já sabe, vai tomar banho, já vai dormir. Então, ela se sente mais segura com aquilo e, consequentemente, fica mais tranquilo. Tanto a criança quanto o cuidador. Exatamente. É nesse ponto aí que a gente tem que se basear para a gente montar o raciocínio na nossa cabeça. Quando o nosso filho começa a fazer birra, começa a ter um comportamento inadequado, a gente tem que pensar, calma, o que está acontecendo? Ele está com todas as funções básicas ali realizadas? Então, ele está com a fralda trocada, ele está alimentado, ele dormiu bem à noite, né? Porque às vezes a criança faz birra simplesmente porque ela teve uma noite de sono muito ruim e ela não consegue se controlar. É o jeito dela expressar, estou cansado. Aí ela faz o quê? Vai para o choro, ou tem crianças que ficam mais agitadas, né? A primeira coisa, assim, em consultório, quando a mãe fala que a criança é hiperativa, principalmente as crianças menores, né? A mãe já chega, né? Às vezes pergunta, ai, doutora, tem TDAH? Assim, criança de 4 anos. Primeiro que a gente não pode fechar esse diagnóstico, a gente só fecha esse diagnóstico a partir dos 6 anos, justamente porque até os 6 anos a gente tem muita exacerbação aí dessa região do cérebro emocional, que a gente fala, que é o hemisfério direito, que eu comentei com vocês. É um cérebro mais primitivo, né? Ele não está totalmente desenvolvido ainda, né? Exatamente. E aí que cai essa questão da rotina. A criança precisa da rotina, igual você falou, Gabi, por causa da segurança. Ela precisa se sentir segura. Essa é a maneira que ela entende as coisas. Então, ela precisa ter na cabecinha dela. Ah, entendi. Então, daqui a pouco, eu vou comer agora, depois vai ter a minha soneca. Então, assim, não adianta você... a soneca do seu filho é 10 horas da manhã. Aí você tem a brilhante ideia de levar ele no supermercado bem na hora da soneca dele. O que vai acontecer? Ele está condicionado, né, a ter aquela sonequinha naquele horário. Você está deixando ele acordado no supermercado com um monte de gente. É muito, muito, muito provável que ele vá chorar, se sentir irritado, né? Por quê? Já está cansado. Saiu da rotina. Saiu do ambiente dele, num lugar, né, mais estressante. É óbvio, né? Praticamente óbvio que a criança vai dar um chilique. Então, assim, é exatamente isso que você falou. A rotina é tudo na vida de uma criança, né? Para ela se sentir segura, para ela saber o que vai acontecer depois, né? Se a criança não tem rotina, ela fica perdida. Ela fica perdida. E aí ela não sabe se depois que ela comer, ela vai poder dormir um pouquinho, se ela vai poder brincar, né? Então, a primeira coisa para a gente evitar o mau comportamento é estabelecer uma rotina certinha para essa criança, né? Caso de crianças menores, você que vai, né, estabelecer isso para ela. À medida que a criança vai crescendo, a partir dos 3 anos, mais ou menos, você já pode até pedir para ela participar. Isso é até saudável, né? Ah, filho, então, ó, de manhã você vai poder ter o seu horário de brincar, né? Você quer brincar por meia hora? Isso, assim, até para crianças mais velhas que dá pra gente negociar um pouquinho mais. É interessante negociar com essa criança.
senão ela acha que é tudo muito autoritário, e ela quer participar, né? Então é interessante, na hora que você for montar a rotina com as crianças mais velhas, você falar assim, filho, ó, você tem 1 hora para mexer nas telas, em eletrônicos, em celular, jogo. O que você quer? Você quer usar essa meia hora só de manhã e pegar mais meia hora no período da tarde? Ou você quer fazer tudo no período da tarde, né? Você deixa esse poder de escolha para eles se sentirem prestigiados de estarem participando ali, né? Eu sempre falo para as mães que são escolhas dentro da sua escolha, né? Você vai dar as opções. Não é tipo assim, filho, o que você quer fazer hoje? Não. Ó, hoje você pode fazer isso, você prefere assim ou assado, né? Você dá as escolhas, porque aí você ainda tem aquele controle, né? Tipo, é você que está determinando, você está dando a direção para a criança, que ela vai se sentir segura, e ela vai ter a autonomia de escolher, né? E se sentir importante. Exatamente. Isso é muito, muito bacana. Você dá alternativa para a criança. Isso, assim, é muito efetivo. Então, eu vou dar um exemplo, que eu acho que fica mais fácil com exemplo. A criança tá lá no parquinho, tá super legal lá, ela tá se divertindo, só que chegou a hora de ir para casa, porque ela precisa tomar banho e precisa dormir. Porque você tem que pôr isso, né? Não é você ser autoritária, você está estabelecendo ali uma rotina justamente para o bem do seu filho. Você também não pode ser permissiva, porque se você for permissiva demais, a criança vai ficar mimada. E também não é legal, né? E não vai saber lidar com os sentimentos, né, também. A permissividade estraga tudo. Exato, se a gente é permissivo demais, a gente está saindo do quê? Da rotina. Se a gente sai da rotina, a gente está saindo ali da zona de conforto da criança, né? Que traz segurança para ela. Então, assim, naquela situação que eu tô falando, a criança tá super lá brincando, tá se divertindo bastante no parquinho, só que chegou a hora de ir para casa para tomar banho. É errado você chegar para aquela criança e falar assim, filho, vamos embora, tá na hora de tomar banho. Você pode até falar assim, né? Mas não. Aí o que vai acontecer com a criança? Como o cérebro dela é emocional, ela vai entrar no escândalo, na birra. Não, mãe, eu não quero. E por que ela vai entrar na birra? Vai chorar, não vai querer parar de brincar. Porque para as crianças pequenas, elas não sabem lidar com frustração. O cérebro delas funciona assim. Se eu parar de brincar agora, eu nunca mais vou poder brincar. Elas não entendem que tem aquele, né, uma sequência lógica. Por quê? O hemisfério esquerdo, que eu comentei no comecinho, não está desenvolvido. Então, assim, você tem que, primeiramente, expor o problema, né? Ao invés, assim, de chegar falando, vamos embora agora porque a mamãe que manda, porque isso aí você já está agindo com agressividade, entendeu? Se você fala, né, pra mim, eu não bato no meu filho, mas você sempre tá gritando, você tá dando puxão nele. Eu já falei quantas vezes que é a hora certa para fazer as coisas. Você está agindo de forma agressiva. Você não está se conectando com o seu filho. Você precisa se conectar com o seu filho para ele te entender. E só assim ele vai te obedecer. Entendeu? Aí, pode falar. Não, eu ia falar isso. A criança, ela obedece melhor, na verdade, não é nem o obedecer. Quando ela entra naquele espírito de cooperação, né? Então, assim, em vez de falar, vai guardar o brinquedo, fala, vamos guardar o brinquedo, vem ajudar a mamãe, né? Vamos ver quem que guarda primeiro. Então, assim, você tem que usar de artimanhas para convencer. Eu sempre falo que a criança, a gente tem que seduzir elas, né? Você tem que usar a sedução, né? Chama atenção para o tá tendo um comportamento que tá te incomodando, chama atenção para outra coisa, né? Então, assim, quando você tem que fazer o seu filho, não é obedecer, é ele cooperar. Então, você vendo dessa maneira, eu acho que fica mais fácil de conduzir, né? É que nem sempre a gente está disposta, né? Está bem para fazer isso também.
Então, eu tenho algumas dicas, porque assim, a teoria é maravilhosa, mas a prática é difícil, né? Então, assim, depois eu vou comentar algumas dicas que eu recomendo para as mamães, porque é muito difícil. A gente não está disposta a brincar o tempo todo e estar, né, ali disponível, mas a gente tem que fazer esse exercício diário, porque no dia a dia, se você for fazendo isso vai ser uma coisa mais natural para você. Né? Muitas mães vieram de uma educação mais rígida, né? Ah, pronto, você vai fazer isso porque pronto e acabou. Só que assim, essas crianças que estão vindo pra gente agora, eu acho que são assim, mais sensíveis ainda, né? São diferentes. Então, como se eles já fossem tipo almas antigas, né? Crianças, eles são mais sábios. E eles têm, né, igual você mesmo falou, eles são mais sensíveis. A criança, ela percebe coisas que nós já perdemos como adultos, né? Eles têm essa sensibilidade para conseguir as coisas, para enxergar as coisas. Igual você comentou, Gabi, a gente tem que usar a criatividade com muita paciência e assim da forma mais lúdica possível. Então, assim, igual no exemplo do parque, você tem que virar e falar que tá, né, que a gente vai ter que ir embora. Aí você tem que entender o sentimento daquela criança. Então, a primeira coisa que você vai falar não é dar ordem, você vai virar e vai se conectar com ele da seguinte maneira: filho, eu sei que tá muito legal, usando o quê? A empatia. Eu sei que tá super legal brincar aqui no parque. Nossa, a mamãe... Aí você se coloca no lugar dele. A mamãe também adora brincar aqui. Nossa, é muito legal brincar, não é? Porque aí você tá entendendo, ele vai pensar, né? Nossa, a minha mãe tá me entendendo. Ela não tá simplesmente cortando aqui a minha brincadeira, que tá super legal. Então você usa dessa empatia e aí depois você dá escolha para ele. Como assim escolha? Você pode virar e falar assim: filho, a gente poderia fazer alguma coisa legal lá em casa também. Agora está chegando a hora do banho, você quer dar banho no seu cachorrinho ou na boneca, né? Você quer levar o Homem-Aranha ou o Batman para o banho, né? Aí você dá uma opção, aí ele se sente, né, prestigiado ali, né? Nossa, então assim, não é tão chato ir embora do parquinho, porque eu vou ter essa opção aí que pode ser legal também em casa. Então, olha que legal. Aí você não está sendo autoritária, você não está gritando com ele, né? Pode ser que ele pode chorar. Às vezes ele vai chorar mesmo assim. Só que eu acredito que à medida do que vai passando o tempo, que você vai se habituando a fazer isso, ele vai chorar cada vez menos. Porque aí ele está sendo criado com um cérebro saudável, né? E além de estimular também, igual você deu a opção, você está estimulando a criança a aprender a fazer escolhas, né? Fazer as escolhas dele. Você dá a opção, ele vai, eu posso, vai ser chato eu largar aqui, mas eu vou chegar em casa, eu vou poder brincar um pouquinho, né? Ele vai poder raciocinar, isso também vai estimulando o cérebro da criança, né? A aprender a fazer as escolhas. Exatamente. E aí que você vai começar a desenvolver essa região aí do hemisfério esquerdo, que é a região dos L's que a gente fala, né? Da lógica, né? A região literal. Por isso que não adianta para uma criança pequenininha você querer dar muita explicação. Não adianta você virar e falar assim: olha, você tem que tomar banho agora, porque senão as bactérias vão invadir e você vai ficar sujo. Não, você tem que ser mais direta. Para crianças menores até 3 anos, são, sim, frases curtas, hora do banho, e aí dá a opção. Se começar a chorar, você já dá a opção. Ah, você quer, vai fazendo aquele jogo ali de forma mais lúdica, para aquilo ficar divertido para ele. É assim que o cérebro dele funciona, né? Então, assim, é essencial a gente ter essa conexão com o lado emocional dos nossos filhos, principalmente os pequenininhos, né? O cérebro é fantástico, né? Se alguma mãe perguntar assim: nossa, mas agora eu tô me sentindo muito mal, porque meu filho, sei lá, já tá com 5 anos e eu sempre fui autoritária, eu sempre gritei com ele. E agora, tem salvação? Sim. Graças a Deus tem salvação. Ele tem capacidade de
se moldar ali quanto antes você perceber isso, que a forma de você gritar com ele o tempo todo, de partir para violência, seja verbal, seja física, né? Se você perceber isso e mudar o jeito de lidar com ele, eu tenho certeza que ele vai, uma hora, vai começar a mudar o comportamento. É tudo questão de tempo, né? E insistência. Não adianta eu agir dessa maneira uma semana e na semana seguinte eu já tô lá gritando de novo, né? Então, assim, eu sempre falo para as mães o seguinte, a criança, ela é o nosso espelho. Então, se você quer que o seu filho mude o comportamento, você que tem que mudar o seu comportamento com ele. Exatamente. Até porque nós somos o adulto da relação. A gente tem a capacidade de parar e pensar, igual você falou, ó, peraí, tipo, ele é uma criança, né? Ele não tá pensando como eu penso. Eu acho até que esse é o erro dos adultos. A gente acha, né, que eles estão sempre enfrentando a gente, mas não é. Eles não estão fazendo, tipo assim, para te testar. É porque o cérebro deles ainda não está preparado. Então, eu falo, não adianta você falar pro teu filho não gritar gritando com ele, né? Não adianta você ficar falando pro seu filho parar de jogar as coisas longe, sendo que quando você tá bravo, você chuta as coisas e joga as coisas longe. Então, a criança tá vendo, é o tal do criar com exemplo também, né? A criança, ela replica o que a gente faz. Então, se a criança tá... espelho, né? Se a criança tá tendo um comportamento assim que não tá legal, você tem que parar para analisar você, para ver o que você tem que mudar para conduzir aquilo ali de uma maneira melhor, né? Igual você comentou, Gabi, você é um adulto, ele é apenas uma criança. Quando você se você se sentir nervosa, com vontade de gritar, faz uma respiração, né? Pensa assim, vou respirar, calma e reflita. O adulto sou eu. O adulto sou eu. Se eu começar a gritar, ele vai gritar cada vez mais. E não adianta. Ele pode até obedecer na hora. Se você gritar com ele, para de fazer isso, a mamãe já falou várias vezes. Ele pode até obedecer, porque ele vai ficar o quê? Com medo de você. Assustado. Aí ele te obedece naquele momento. Mas aí o que acontece? Acontece uma outra situação e ele vai voltar a fazer a birra. Vai voltar a ter um mau comportamento. Então essa dica, assim, de ao invés de você chegar gritando, se a criança começa a chorar, porque tá saindo ali, no exemplo que eu tô dando do parquinho, ela não quer ir embora do parquinho. Se você ir dessa maneira, né, eu tenho certeza que com o tempo ela vai começar a entender, né, que não, calma. Então, assim, a mamãe tinha razão. Eu tive que sair do parque, mas depois foi legal. Eu pude colocar meus bichinhos no banho. Então, você dá alternativa para a criança. Outro exemplo que eu gostaria de dar, essa questão assim de dar ordem é muito interessante. Se você não der ordem, mas ir para essa... Travou. Gabi? Agora voltou. Voltou. Voltou? Voltou. Pode falar. Eu estava falando de um outro exemplo em relação a essa maneira de você falar, ser firme, e não fazer as coisas pela criança, mas sem ser agressiva. Então, assim, por exemplo, a gente podia dar um exemplo que acontece muito, que é brinquedo espalhado pela casa. Então, você tá lá, tem aquele monte de brinquedo espalhado, você já falou várias vezes, filho, depois que brincar, você tem que guardar os brinquedos. E a criança volta a jogar e deixar os brinquedos espalhados. Você vai ter que relembrar essa criança todo dia, não adianta, né? Ela tem memória curta ainda, ela tá se desenvolvendo, então não adianta que você queira que você vai falar uma vez só para ela vai tentar fazer no dia seguinte. Ela vai deixar o brinquedo espalhado. Então, uma maneira de você não ser autoritária e agressiva, principalmente assim, eu falo agressiva, porque às vezes a gente tá sem paciência e a gente começa a gritar. Já falei 1000 vezes, todo dia eu tenho que repetir a mesma coisa, que você deixa o brinquedo espalhado. Então, o que você pode fazer? Você expõe o problema. Não é para você sair pegando os brinquedos. Ninguém tá falando que é para você fazer as coisas pela criança. A criança tem que cooperar. É para ela mesma pegar os brinquedos. Só que aí você vai falar com ela de uma maneira não agressiva.
Então você vai virar e vai falar assim, nossa, eu vejo brinquedos espalhados aqui na sala. E você espera o que ele vai falar. Às vezes ele nem vai ligar. Vai falar assim, vai te ignorar. Aí se ele não, né, não já realmente tiver o comando de já pegar os brinquedos, porque às vezes algumas crianças já são tão habituadas que já tem esse discernimento e já faz. Mas se ele continuar parado lá no lugar dele e não pegar, não é você que vai pegar. Você não vai pegar. Você vai virar e vai partir para brincadeira. Você vai virar e vai falar assim, nossa, eu sou um gigante, o meu pé é muito grande. Assim, eu tô dando um exemplo. Um exemplo, assim, bobo que você pode usar. O meu pé é muito grande e eu vou pisar em todos esses brinquedos aqui que estão espalhados. Eu tenho certeza que a criança vai... Opa, gigante, pé grande, vai entrar ali, você entrou no mundo dela, né? E aí você vai falar, então, me ajude a pegar esses brinquedos, senão eu vou pisar. Eu tenho certeza que ela vai entrar na sua brincadeira e vai achar engraçado e vai começar a pegar os brinquedos. Nem que você tenha que fazer isso, dependendo da sensibilidade da criança, às vezes você tem que fazer isso todo dia. Aí é o que eu falo, né? Paciência, né? Lembra que você está fazendo isso por um bem futuro, né? Mas eu tenho certeza que assim vai ficar muito mais leve para você e para ele, porque não vai ficar uma coisa desgastante, né? Aquela gritaria, quantas mil vezes eu já falei, porque a criança ela não guarda esse tipo de informação. Ela já nem está ouvindo mais o que você está falando. Você tá lá, seria outra opção também, tipo assim, fazer uma pergunta, né? Tipo, eu vejo os brinquedos espalhados no chão. Onde que seriam os lugares dos brinquedos? Aí a criança vai responder, no armário, na caixa. Aí você já pode, vamos guardar então? Você não acha que eles ficam melhor ali? Não fica mais arrumada a casa? Tipo assim, eu acho que a gente também fazendo perguntas, eles raciocinam, né? Porque assim, tipo, você ensina o seu cérebro. Quando a gente faz pergunta, né? Até para o nosso cérebro, você começa a achar respostas, né? E aí a criança começa a achar respostas e aí ela mesmo vai agindo também para fazer o que tem que ser feito. Você vai ajudando aquele lado lá, né? Aquela região ali do córtex frontal ali, né? Do hemisfério esquerdo a se desenvolver. Isso que você comentou sobre fazer pergunta é muito interessante, porque a criança vai raciocinando, né? Ao invés de você simplesmente ordenar, você faz ela raciocinar. Ela raciocinar. Né? Vai partir dela a ação de catar os brinquedos, né? Exatamente. Então, igual eu falei, assim, lembra, a gente não tá falando aqui que é para deixar a criança fazer o que quer, muito menos fazer as coisas por ela, né? Mas a gente quer estimular um desenvolvimento saudável. A gente quer estimular um desenvolvimento saudável. Se você partir para gritaria, seu filho vai se desenvolver, o tempo passa e ele vai crescer. Só que aí você vira, né, até vira e fala assim, mas o meu pai brigava comigo, gritava comigo, e eu não estou criticando os pais aí do passado, porque muita coisa mudou hoje em dia. Existe uma coisa chamada neurociência. Então, a gente, hoje em dia, a neurociência mostra, através de imagens, né, ressonância magnética do crânio, que essas regiões aqui, que eu comentei, né, da região frontal do cérebro, não são desenvolvidas ainda na criança. Então, não adianta você querer dar muita explicação, muito lógica para aquela criança que ela não vai entender, né? Então, por isso que a gente quer sempre direcionar para um desenvolvimento saudável do cérebro. E isso, como consequência, né, no futuro, vai trazer muito mais tranquilidade para essa criança. Ela vai viver num ambiente saudável. Então, vai assim, ser um adulto emocionalmente mais evoluído, né? Exatamente. Coisa que a gente não teve. A gente está buscando isso agora. Vocês sabiam que já foi provado que essas cicatrizes emocionais que a gente fala, né? Às vezes não só com agressão física acontecem, mas a agressão verbal também. Quer ver um exemplo? Pessoas ansiosas. Às vezes você vai olhar para a infância daquela pessoa,
foi a infância inteira, o pai gritando, o pai autoritário, a pessoa, mas eu cresci, eu sobrevivi, eu tô aqui, tudo bem, mas você é ansioso, é inseguro, você às vezes tá tendo que fazer psicólogo. É indeciso, né? É deprimido. Exatamente. Desconta então, as emoções na comida. Então, aquela frase, né, que tem muito pai que fala assim, mas o meu pai era assim comigo, batia tudo e eu tô aqui hoje firme, mas será que você tá tão saudável assim? Emocionalmente, né? Você pode estar lá, você sobreviveu, realmente, você chegou, você estudou, você às vezes é super bem sucedido, mas entra lá assim no seu interior mais profundo e pergunta se você realmente é uma pessoa emocionalmente saudável. E a explicação para isso tá o quê? Olha para sua infância. Olha para sua infância, como foi, né? As memórias então, estão lá, né? Exatamente. Se a gente sabe que isso tem consequências, para que a gente não vai mudar? Né? Se eu estou tendo a oportunidade de estudar sobre o assunto, né? Estou conversando aqui com uma neuropediatra, com a pediatra que estudam sobre comportamento, por que não tentar dessa forma saudável? Por que não melhorar? Por que não evoluir? Né? É o que a gente tem que buscar em todos os sentidos. A medicina evoluiu, né? É o que a gente fala, é o tal do comeu e não morreu, né? Da parte nutricional, comeu e não morreu. Hoje a gente sabe um monte de coisa que a gente fazia, que ingeria, que fazia mal. Então hoje a gente está tentando ensinar o certo para a criança ser um adulto saudável, ser um adulto emocionalmente mais saudável, né? Criar de uma maneira diferente. Tanto que hoje a gente escuta mais os nossos filhos, né? A gente escuta as crianças. Antigamente, ninguém estava nem aí se a gente estava chateado ou não. Hoje a gente, né, quer ter mais empatia, a gente se coloca no lugar da criança, se conecta melhor com eles, né? Quem faz isso? A gente tenta. Aí, assim, aí que tá as dicas, né? Porque a prática é muito linda, né? A teoria é maravilhosa, mas às vezes na prática é muito difícil. Então, uma dica que eu dou para os cuidadores, né, em geral, né, pais, mães, vovós, cuidadores da criança, é você ter o seu momento. Você precisa estar bem para cuidar de uma criança. Se você não está bem, como que você vai cuidar de uma criança? Então, primeira coisa, faça exercício físico, né? Exercício físico ajuda muito. Então, assim, se seu filho está te deixando estressada, você, assim, não aguenta mais falar a mesma coisa, vai lá na sala, faz um polichinelo, corre, né? Fica dando volta, porque ajuda a aliviar o estresse. Meditação, muitas mães praticam meditação porque ajuda bastante essa parte. Ter um sono também, você precisa dormir, né? Surgiu uma pergunta, né, até das mamães, em relação ao sono, né? Essencial. Para a criança se comportar bem, para ela ter um bom comportamento, entra naquela questão ali da rotina. É essencial um sono saudável dessa criança, senão ela vai ficar nervosa, ela vai ficar agitada, né? E então, a mãe assim, também, né? A mãe que não dorme bem, a mãe que não tá bem, acaba que o dia vai ser muito mais estressante. A criança fica mais estressada, porque a criança sente o ambiente. Então, né, a mãe tem que estar bem para a criança estar bem. O sono do adulto, quando é interrompido, é muito pior do que a criança, né? Que o padrão de sono deles é diferente. Então, assim, por isso que é importante a criança ter um ambiente saudável também. A mãe ter um ambiente saudável, tem que ter mesmo um tempinho para ela, para poder conseguir levar sair com as amigas, vai no shopping com suas amigas, né? Tenha um tempo para você conseguir lidar com essas situações do dia a dia. Porque senão, né, realmente ninguém aguenta ficar feliz o tempo todo, brincar o tempo todo. Né? Não tem como. Então é essencial, primeiramente, cuidar de você, né? Aí, assim, o momento da birra, que muitas mamães também perguntaram sobre o que fazer na hora da birra. Você vai ficar... naquele momento, você tem que deixar a criança chorar. Não adianta você querer se conectar com o seu filho ali. Mas doutora, ele me bate, ele se bate inteiro. Você tem que conter.
Você tem que, né, um jeito assim legal de você não machucar ele e ele se sentir acolhido e você mostrar que você não tá gostando daquele comportamento, é você, por exemplo, abraçar ele por trás, né, segurar nos braços, não com força, mas assim, segurar, porque não é para deixar ele bater, porque senão ele vai aprender que aquele comportamento de bater tu pode fazer. Ninguém tá falando aqui que é para deixar a criança ficar descontrolada, sair batendo, né, no pai e na mãe. Mas aí você deixa ele se acalmar primeiro, você contém ali, e depois, quando ele se acalmar, o que você vai fazer? Se conectar com o cérebro da criança, com a parte ali do sentimento. Nossa, filho, a mamãe, e você usa expressão mesmo, a mamãe viu que você tá muito, muito, muito nervoso. Você tá muito bravo. Né? A mamãe entende que você ficou tão bravo assim porque você queria brincar mais, né? Aí você vai falar, você vai se colocar no lugar dele, você vai entender o sentimento dele, né? As crianças precisam ser sentidas, elas são muito sensíveis a esse ponto, né? Então, ser acolhidas, né? Exatamente, você precisa então mostrar para ela que você entendeu que ele estava bravo, né? E aí você vai dar opções, você não vai ser agressiva. Tá vendo? Você tá porque se você fizer isso, né, de ser agressiva, de começar a gritar, ele vai aprender que o comportamento de gritar é bom. E aí quando ele ficar nervoso, ele não vai saber se controlar. Vai continuar. O que ele vai fazer? Ele vai ficar nervoso e vai fazer mais birra. Então, assim, é um jeito muito mais saudável, que você vai ver que as birras vão tender a diminuir. Então, se você tem uma rotina bem estruturada, dando segurança para a criança, né, que a gente tinha comentado no comecinho, rotina é tudo, né? Porque dá segurança para a criança. Se todas as necessidades básicas ali foram assistidas, e se na hora, olha o que é importante isso que eu vou falar, na hora da birra é a hora que você mais tem que dar amor para o seu filho. Hã? Como assim? Né? Doutora, ele tá ali, assim, parece que tá possuído ali. Tá possuído. É essa hora que eu tenho... Exatamente, é nessa hora que você tem que dar amor. Porque aí significa que você tem um amor incondicional. Você tá mostrando para ele que você tá ali para ele até nos momentos que ele mais precisa de você. Né? Muitas vezes ele faz isso porque ele não sabe se controlar. Se ele soubesse se controlar, ele não ia fazer isso. Concorda? Então, assim, aí é exatamente a hora que você tem que mostrar que você tá ali para ajudar ele a superar isso. Então, depois da birra, sabe o que você vai fazer? Você não vai ficar falando um monte de explicação, você só vai conversar com ele, dar as alternativas, né? Não, filho, tá bom, você tem que fazer a lição de casa agora. Que jeito que a gente pode fazer para essa lição de casa não ficar tão assim chata do jeito que você acha que não ficar tão maçante? Você quer dividir o tempo da lição de casa? Você quer fazer primeiro, intercalar uma matéria que você gosta com uma que você não gosta? Aí depois que ele se acalmar, que você vai conversar sobre o problema. No primeiro momento, depois de uma birra, você vai fazer o quê? Dar amor. Você vai abraçar aquela criança, né? Vai falar, mamãe te ama, mamãe entende que você estava muito nervoso, mas a mamãe tá aqui para te ajudar. É nessa hora que você tem que mostrar, entendeu? Aí depois você vai, quando ele se acalmar, você vai conversar, só que você vai conversar com calma, dando alternativas, não sendo autoritária. Porque se você for autoritária, ele vai continuar agindo da mesma maneira, né? Quebra a conexão, né? Quebra aquela conexão. Quebra essa conexão aí de você entender os sentimentos da criança. Então, assim, na hora da birra, a melhor coisa é deixar ele chorar, só cuidado, assim, se ele tá se batendo, óbvio que não é legal você deixar ele bater em você, porque senão ele vai achar que ele pode fazer isso. Então, você segura, né, firme. Isso é inaceitável, né? Até né? que a mãe e o pai têm que conseguir conduzir, né, a situação. Tem que conseguir conduzir. Se tá dando uma birra num restaurante, né, às vezes num ambiente público, tira essa criança ali daquele ambiente, né? Não é para mostrar lá para todo mundo que tá no restaurante que você, né, você sempre faz birra aqui, eu vou mostrar quem manda. Pronto, você já errou. Você já
perdeu ali a conexão. Então, você leva ele para fora do restaurante, deixa ele se acalmar, abraça ele, filho, a mamãe entende que você está cansado, eu acho que né, você está com fome, não sei. Às vezes vai ter situações que você vai ter que sair do restaurante mesmo, você vai ter que ir embora, porque a criança não vai se acalmar. Aí você para pensar, o que aconteceu? Ele dormiu bem, ele saiu da rotina, né? Outra coisa que, assim, que é essencial, que tem acontecido, assim, muito, muito, muito mesmo nos dias de hoje, né? Que é fundamental para a criança ter um ambiente saudável, é a questão da atenção dos pais. Uhum. Você precisa dar atenção para o seu filho. Ah, doutora, mas eu fico com meu filho o dia inteiro. Aí sabe como que fica com o filho, né? Em muitas situações? A criança lá assistindo desenho na televisão e você do lado dele trabalhando no notebook. Isso não é ficar com o seu filho, né? Ninguém tá falando, todo mundo sabe que as mães trabalham hoje em dia, tem que cuidar da casa, né? Mas às vezes o que você pode fazer, quem é dona de casa, chamar esse filho para participar das atividades ali diárias. Ai, filha, a mamãe vai fazer o jantar. Você ajuda a mamãe a lavar os tomates? Você ajuda a mamãe a colocar a mesa? Porque aí você está ensinando alguma coisa para ele e ele está fazendo alguma atividade com você. Ao invés de deixar ele só lá na TV. Tempo de qualidade, né? Que seja mínimo, exatamente, mas que tenha qualidade. A gente tem que, assim, preencher esse amor, e isso é uma coisa diária. Você tem que fazer isso diariamente. Não adianta você passar uma semana maravilhosa com ele e na semana seguinte você já voltou a trabalhar demais e não deu atenção. Tem estudos que falam que apenas 15 minutos por dia de atenção, só você e seu filho, mas é você fazendo alguma atividade com ele, né? Já ajuda, ele já se sente amado, né? Então, é importantíssimo. Às vezes as mães reclamam demais disso. Nossa, doutora, é cansativo, porque meu dia é cheio. Mas assim, você acha que o seu filho não entende que seu dia é cheio, que você tem que fazer um monte de coisa? É o tal do olho no olho, né? A gente tem que exercitar mais o olho no olho, né? Parar, porque assim, né? Você tá lá vendo o celular, a criança falando, você não tá dando atenção. É o parar, o olhar, tipo assim, olha, filho, eu tô prestando atenção no que você tá falando. A gente tem que exercitar mais o olho no olho, que é onde a gente vai se conectar com a criança. E só de você, às vezes, 5 minutinhos, né? Às vezes você tá ocupada, a criança lá vem brincar e fala, olha só, eu tenho 5 minutos, né? Mas esses 5 minutos, senta no chão com a criança, dá atenção para ela, vê o que ele tá precisando e já avisa, falou, agora eu vou voltar a fazer o que daqui a pouco a gente brinca mais um pouco. Né? São pequenas pausas. Isso é muito efetivo. Às vezes você tem que trabalhar, né? Aconteceu isso muito na pandemia. Muitas mães trabalhando home office em casa, e aí tinha que lidar com aquela situação. Antes de você entrar para trabalhar ali, entrar no seu notebook, ficar lá no seu quarto, no seu escritório, o seu filho tá lá brincando, aí você vai lá, né? Agacha, senta ali com ele no chão. Nossa, filho, você tá brincando? Não, deixa, esse brinquedo é muito legal. Não, então, ó, você poderia pegar, ó, mexe com esses blocos aqui, né? Nossa, que legal essa brincadeira que você vai fazer agora, e dá atenção ali, e mostra o que você vai brincar. Aí você tá participando ali. Não é simplesmente assim, olha, agora a mamãe tem que trabalhar, tá? Tchau, e fecha a porta do quarto, e a criança fica lá perdida, fica lá jogada. Aí ela já não começa a birra, né? Aí começa a fazer o que não deu. Ela pensa, né? Já que a minha mãe não me dá a atenção, eu vou chamar a atenção dela de outro jeito. De outro jeito. Né? Nossa, eles pensam assim, sim. Eles pensam assim. Já que a minha mãe não me dá atenção, então eu vou fazer a maior birra, porque aí ela vai ter que vir. Aí ela vai ter que sair do não existe birra sem motivo, né? As mães falam, gente, por que chora? Não existe birra sem motivo, não existe choro sem motivo. Pode ser que para a gente é um motivo banal, que a gente olha aquilo como um adulto, né? Mas a criança tem um motivo, ela sabe, né? Assim, o que, tipo assim, o simples fato de não ter o que quer, ou sei lá, quebrou um brinquedo, né? Você fala, poxa, né? É um motivo, às vezes tá com sono, tá com fome, tá cansado.
Então, eles têm motivo. É que a gente que tem que saber como conduzir isso daí, né? Uhum. Aí, lembrando assim, sempre tenha isso na sua mente. A rotina tá certinha, ele dormiu bem, né? Vai buscando ali o que pode ter acontecido para desencadear aquela birra. Eu tenho certeza que se você lembrar desse passo a passo, você vai descobrir o porquê que ele fez a birra. Ah, lembrei. Eu saí com ele na hora da soneca dele. E aí fica melhor até para a mãe ter empatia pela criança, né? Que ela vai falar, poxa, verdade, tirei ele na hora da soneca. Então, assim, você tendo empatia pela criança, você vai entender o motivo dele para você não agir na explosão também, né? No estresse. Exatamente. Aí, essa questão aí do tempo de qualidade, né? Você lembrar, calma, meu filho tá dando birra, tá muito nervoso. Será que eu não estou trabalhando demais? Né? Será que eu não estou precisando me conectar ali com ele, brincar um pouquinho com ele? E isso tem que ser todos os dias, tá? Não adianta você fazer certinho por uma semana e voltar depois a ter o comportamento de trabalhar o dia inteiro e nem prestar atenção nele, né? Deixar ele lá no desenho o dia inteiro. Ele vai cobrar de você, né? Ele vai cobrar de você, de alguma maneira. De uma maneira assim, ruim, né? Exatamente. Essa parte aí do cérebro dele, do lado direito, que é o cérebro emocional, é a parte aí dos sentimentos. Então, as crianças são sensíveis por isso, né? Os sentimentos delas são muito desenvolvidos. Então, ele percebe se você não está dando atenção, ele sempre vai colocar o nosso amor à prova, porque ele precisa desse amor. Amor incondicional, que a gente fala. E quando a gente fala nessa questão aí do amor incondicional, a gente não pode colocar condições para amar a criança. Ah, se você comer, a mamãe vai ficar tão feliz. Ah, se você fizer isso, a mamãe vai ficar tão feliz. Não, você tem que mostrar que você ama ele de qualquer jeito, independentemente da situação. Entendeu? Então, a gente tem que sempre lembrar dessa parte aí do sentimento da criança, que isso é muito forte. Esse negócio do amor incondicional, eu lembrei daquele negócio, né? Que fala que as crianças estão com os outros, fica ótima. Quando a mãe chega, começa a chatice. É justamente por causa disso, porque a criança sente o amor incondicional da mãe e a criança sabe que com a mãe ele pode ser quem ele quiser, que a mãe vai continuar amando ele. Né? Então, assim, eu falo, a gente chega em casa, liga o botão da chatice, né? Fica com os outros, fica bem. Por causa disso, por causa desse amor. Então, assim, a criança, ela sabe que a mãe ama incondicionalmente, então ela pode demonstrar todos os defeitos que ela tem, que a mãe vai continuar amando. Por isso que eles ficam chatos perto da gente. E aí, assim, a gente vai desenvolvendo cada vez mais aí, né? Tendo essa conexão aí com o sentimento da criança, sempre atendendo as necessidades básicas. Não esqueça, se você sair da rotina, a criança vai ficar irritada, né? Então, sempre lembra do básico. Opa, onde que foi que aconteceu a falha, né? Faça essa pergunta você mesmo. E na hora, assim, da birra, se a criança estiver fazendo muita birra, né? Naquela fase ali dos 2 aninhos, que faz birra, bastante birra, eu tô passando por essa fase com a minha filha. Às vezes a gente precisa, se a gente tá muito nervosa com essa situação, porque estressa, é tudo na base do choro, às vezes, né? Aí a gente precisa, às vezes, extravasar. Aí a gente, né, se a gente tá prestes a perder a cabeça, vai lá, entra no seu quarto, pega uma almofada, grita ali na almofada para não fazer isso na frente da criança. Porque se você perder o controle na frente dela, aí ela vai aprender esse comportamento. Ela vai achar, não, mas se minha mãe perde o controle, eu também vou me descontrolar. Entendeu? Então é muito importante ter esse equilíbrio emocional, é essencial você estar bem com você mesma para você conseguir um bom comportamento, né, dos seus filhos. Esse amor incondicional é importantíssimo lembrar disso, a questão da rotina, porque dá segurança para a criança. E a questão da conversa, né?
É tudo na base da conversa, né? Na base da troca, deixar a criança ir desenvolvendo aí essa região do hemisfério esquerdo, que é a região aí da lógica, né? Do pensamento, porque ela realmente ela está aprendendo. Dia após dia ela está aprendendo. Ela nasce com um cérebro muito emocional. Mas à medida que ela vai se desenvolvendo, ela precisa se desenvolver essa região aí do hemisfério esquerdo, só que de forma saudável, né? É por isso que é importante os pais, né, se conhecerem, ver, até esse negócio que você falou aí, às vezes a gente está com raiva, muitas vezes a gente desconta as nossas frustrações na criança. E muitas vezes elas se sentem culpadas, às vezes, de problemas que são nossos, né? Às vezes a gente não tá bem. E aí, né, como né, a mãe geralmente é o que segura a casa, quando a mãe não tá bem, ninguém tá bem, né? Eu falo, quando a mulher não tá bem, a casa cai. Justamente por causa disso. Então, muitas vezes a gente não tá bem com alguma coisa, é claro que qualquer coisinha que a criança fizer vai te irritar. Na verdade, não é que ela vai te irritar, você tá irritado e acaba descontando nela. Então, é muito importante também separar isso, né? A gente tentar ficar bem, para separar as coisas, para não descontar nas crianças, até para não jogar uma carga emocional em cima delas que não é delas, né? É nossa, porque eles são crianças, né? Não sabem do que a gente passa, das nossas dificuldades, das nossas frustrações. Então tem que ficar a criança não entende. Isso. Nossa, minha mãe tem que trabalhar. Tudo bem, você pode até falar para ela, mamãe agora tem que trabalhar, mas assim, antes de você fazer isso, dê então atenção. Dê atenção, né? De tempos em tempos, vai lá, vê o que ele tá fazendo. Filho, daqui a pouco a gente vai fazer alguma coisa legal. A mamãe tá quase terminando, né? O trabalho dela, tudo. O que você tá fazendo? Você tá brincando aí com os bloquinhos? Legal, então monta aí uma torre bem alta com os blocos, que daqui a pouco a mamãe vem aqui para ver o que você montou. E aí você se conectou ali, deu aquela segurança, a criança já sabe, não, então, ufa, minha mãe tá trabalhando, mas depois ela vai vir falar comigo, né? Aquela confiança, né? Aquela questão também, da atenção. E depois é importantíssimo você ter, quanto mais, não é só 15 minutos, sim. Isso é em estudo que falam que 15 minutos já modifica o comportamento, já é benéfico. Mas é claro, quanto mais tempo de qualidade com o seu filho, melhor. O que é o tempo de qualidade? Não é você ficar assistindo uma televisão com ele, é você jogar um jogo com ele, você perguntar para ele assim, não simplesmente perguntar como foi o seu dia na escola, para você fazer com que ele desenvolva as partes ali do cérebro, da lógica, né, do pensamento. Você precisa, às vezes, ir mais profundo ali na pergunta. Filho, qual foi a melhor parte do seu dia hoje? Aí espera ele responder. Filho, qual foi a parte lá na escola do seu dia que você ficou mais chateado? Porque eles têm que entender que os nossos dias a gente passa por momentos ruins e bons. Não é uma maravilha tudo todo dia. E as crianças precisam entender isso desde pequena, né? Outro erro que muitos responsáveis aí cometem é a criança sofreu algum trauma, caiu na escola e você não falar sobre isso. Não, eu não vou falar sobre isso, senão ele vai ficar traumatizado. Não, é importante falar do que aconteceu, nem se for preciso assim, falar da mesma história várias vezes, porque aí ele vai juntando as pecinhas no quebra-cabeça dele do que aconteceu. E aí ele vai ficando mais seguro. Né? Porque ensinar a superar, né? A dor, né? Exato, ensinar a superar as dificuldades até, né? Falar do problema, é importante falar do problema, não simplesmente, não vou falar sobre isso, senão ele vai ficar traumatizado. Não, pelo contrário, né? Um bom desenvolvimento emocional, você precisa conversar com ele sobre o que aconteceu, né? Justamente para ele falar sobre isso, porque a gente não lembra totalmente com todos os detalhes do que aconteceu. Quando a gente sofre alguma coisa, um trauma, então é importante a gente ir falando, porque aí a gente vai entendendo na nossa cabeça o que aconteceu realmente, né? E não é sem 100% de certeza que a gente vai conseguir juntar todas as pecinhas e relembrar exatamente o que aconteceu naquele momento. Mas é importante conversar sobre isso, sim.
né? Para desenvolver essa parte aí em relação a traumas que eu tô falando, né? Tinha alguma pergunta, Gabi, que... Vamos ver aqui. Eu acho que, na verdade, eu acho que você já respondeu a maioria, né? Tipo, sobre a birra. Teve duas perguntas de mudança de comportamento. O irmãozinho chegou e é normal ter mudança de comportamento, né? A gente sabe que é normal, né? Normal, né? Ele se sente ali rejeitado, né? É um bebezinho que nasceu ali, que você tem que dar todo... Então, o que você pode fazer, né, para melhorar isso daí? Faz esse irmão mais velho participar com você. Se sentir importante, né? A mamãe tá tão cansada. Nossa, o nosso bebezinho, seu irmãozinho, ele mama demais. Ele quer mamar toda hora. Você não pega um copo d'água para a mamãe, fica aqui com a mamãe do lado da mamãe para ajudar a mamãe a ficar mais forte, para conseguir dar uma mamar direitinho para ele? Ele vai se sentir importantíssimo. Você falou para ele pegar um copo d'água e ficar do lado dele para ele te ajudar. Olha que situação assim legal. Você está fazendo ele participar, né, com você. Não simplesmente... Aí a criança começa a fazer birra e você vai ficar irritada porque você já não está dormindo bem, porque o bebezinho mais novo... Você está amamentando, aí você já está dormindo menos. Então, assim, aí vai virando uma bola de neve. Então, assim, realmente eles podem mudar o comportamento. Tinha uma pergunta sobre sono, né? Sono é essencial, ter um sono, respeitar as sonecas da criança. Não existe aquilo assim, eu não vou deixar a criança dormir de dia, porque senão ela não vai dormir à noite. Isso não funciona com isso criança. É furada. Vai atrapalhar mais ainda o sono da noite. Depois a gente faz uma live só sobre sono, Silvia, porque também acho que vai ter bastante coisa para falar de sono. Sim, sono tem bastante coisa. Senão a gente entra assim num mundo, um mundo à parte mesmo. Tem que fazer uma live só sobre isso. Outra coisa que é muito comum de comportamento, que eu acho legal até falar, é sobre criança que morde. Né? Tipo assim, acho que chegou umas 3 perguntas assim, meu filho morde quando fica irritado, puxa o cabelo, bate a cabeça no chão, né? Se puder explicar a maneira dele se expressar. Às vezes é a maneira dele se expressar. Ele não sabe falar, nossa, estou tão nervoso, né? Estou irritado com tal coisa. Aí, às vezes, é uma maneira dele se comunicar, porque pra vazar, né? A região da fala vai começar a se desenvolver, a criança começa a falar mais ou menos aí com 1 aninho, né? Até 1 ano e 6 meses a criança tem que estar falando aí as palavrinhas, tudo. Então, ela só tem essa região aqui desenvolvida. Aí vai crescendo, aí vai chegar aqui na região da fala. Então, olha quanto tempo que demorou para ela atingir, né? Essa região aí da fala. Então, o que ela vai fazer para se expressar? Às vezes vai se morder, às vezes vai bater a cabeça na parede. Mas assim, fique atento com isso. Então, voltando naquilo que a gente falou, meu filho se morde muito, tudo. O que será que está acontecendo? Volta nas perguntas. Como está a rotina dele? Ele está dormindo bem? Ele está comendo no horário certo? Ele está tirando a soneca no horário certo? Ele está tendo horário para fazer as coisas? Eu estou dando atenção para o meu filho? Sempre que tiver um comportamento desses, assim, de agressividade, nervosismo, procura voltar ali nas perguntas, né? A questão ali da rotina, da segurança. Né? Essas perguntas são ótimas, assim, a ideia das perguntas. Depois acho que eu vou até fazer um post resumo da nossa live, né? Para colocar as perguntas para as mães, né? Tipo, pelo menos para ficar como um gatilho, né? Para a mãe lá ir se aperfeiçoando, né? Para poder lidar melhor com o comportamento da criança. Sim, aí eu acho assim que basicamente o que nós duas queríamos passar era isso daí, né? Tem que ter muita paciência, tem que ser lúdica, né? Tem que ser divertida, você não pode fazer as coisas com muita autoridade, porque senão não funciona. E por que não funciona? Porque o cérebro da criança não funciona como o cérebro do adulto. Né? Simplesmente assim. Funciona. Então, assim, é bem legal, às vezes, rever a live, tudo pra... Nossa, é verdade, ó. Começa a reparar, por que meu filho tá fazendo birra? Né? Por que meu filho tá com esse comportamento inadequado? Será que eu atendi tudo aquilo que ele precisa? Né? E não é muito. Não é muito. É ali o quê? As necessidades básicas e a atenção.
Aí que tá. Hoje em dia, essa questão aí de abuso de celular, abuso de mídia, é muito mais fácil você deixar lá seu filho no celular, né? Ao invés de sentar para brincar com ele, conversar com ele, perguntar como que foi o dia dele, o que aconteceu na escola. Porque, assim, a gente às vezes vive no automático, né? A gente vai vivendo e vai atropelando. Então, é importantíssima essa questão da atenção, né? Eu quero que todas as mamães aí façam aí uma revisão aí. Será que eu estou dando a atenção que meu filho precisa? Será que eu não estou trabalhando demais? Né? Cuidado com televisão, coloque limites para a televisão, né? E também coloque os valores, né? Também, o que é comum que a gente vê, né? Às vezes a criança tá tendo um chilique, a mãe, pum, já dá o celular, a criança cala a boca. O que você está ensinando? Você está querendo, na verdade, tá ensinando teu filho a calar a boca. Você não está ensinando ele, tipo, ou a se comportar, ou ver, ou ter empatia, ver o que está acontecendo, entendeu? Por que ele está agindo daquela maneira? O celular, ele não vai ensinar o seu filho a lidar com o sentimento que ele tá. Então, vamos supor, se ele tá esperando, vamos estar num restaurante, tá com fome, esperando a comida, né? Pô, você vai dar o celular para ele ficar quieto, ele pode até ficar quieto por um momento, mas ele não vai estar sabendo lidar com aquilo lá, eu tô com fome, tô chateado, né? Não vai ter aquele acolhimento que ele precisa. Né? Então, esse negócio da tela também é muito importante, porque hoje em dia a tela está sendo uma válvula de escape para tudo, para todo mundo. As crianças estão dependentes, né? Tem estudos que mostram que já tem dano neurológico nas crianças, vários transtornos que não existiam antes por causa do uso excessivo de telas, né? Pelas crianças e pelos adultos também, porque os adultos ficam na tela, não dá atenção para as crianças faz birra, é aquele círculo vicioso, né? É aquela cena, né? Tá todo mundo no restaurante, no momento ali que você poderia estar interagindo ali entre família, perguntando tudo, o que tá acontecendo em muitas famílias, o pai lá no celular, a mãe lá no celular postando, né? Fazendo selfie no restaurante, ela tá às vezes tá mais preocupada em postar que ela tá ali do que aproveitar aquele momento presente, né? Então vamos prestar atenção nisso daí. Vamos prestar atenção no tempo de qualidade, na qualidade que você tem que dar ali pro seu filho, porque ele vai cobrar. E se não cobrar agora, vai cobrar no futuro. Porque aí ele vai se tornar um adulto ansioso, um adulto inseguro, né? Então, assim, tentar mudar o quanto antes, porque isso aí é neurociência, né? Já está provado que pode causar dano cerebral, né? Emocional ali, que fica a vida toda. Então, vamos mudar. A maioria, né, dos problemas dos adultos hoje em dia são da infância, né? Daquela fase, tipo, até os 6, 7 anos, que é onde o cérebro está se desenvolvendo. Então, assim, a maioria dos nossos problemas hoje vem dessa época, né? Então, dá tempo ainda da gente corrigir alguma coisa. Vamos deixar nosso cérebro mais saudável, né? Lembrar que não é só o corpo saudável, não, né? A gente tem que se alimentar bem para ter um corpo saudável, para não engordar, para ficar bem, né? Saudável, não, evitar doenças cardiovasculares. Mas vamos lembrar também da nossa mente aí, do nosso cérebro, da parte emocional também, que tem que ser saudável. Isso aí é desde a infância, né? E eu tenho certeza que vai ficar de uma maneira muito mais natural, porque a criança vai se comportar melhor, você vai saber lidar melhor com isso, e vai, ao invés de você perder tempo gritando e falando 5.000 vezes a mesma coisa, você vai arranjar um tempo ali para trabalhar mais, você não vai perder tempo com ordens e reclamações, isso tudo. E todo mundo vai ficar mais feliz, né? Vamos todo mundo, né? Gente, vamos fazer o desafio. Todo mundo agora tentar fazer direito com as crianças. E aí a gente está aí para ajudar, né? A gente que é profissional da saúde está aí para ajudar, para orientar, né? Precisando, né? A gente está aí para orientar. Os pais precisam de orientação também. Não é fácil, né? Igual eu falei, às vezes a gente está em dias bons, em dias ruins, mas eu acredito que o exercício é igual academia, é igual ginástica. A cada semana que você vai ali na academia, você vai
né, melhorando, você vai emagrecendo, você vai criando massa muscular. É a mesma coisa a saúde emocional. A cada semana que você vai ali se conectando com o seu filho, acho que essa é a palavra, conectando. Você vai se conectando mais, ele vai aprender a te ouvir mais e ele vai diminuir o comportamento de birras. Eu tenho e aí certeza chega uma hora disso. que vai ser automático para todo mundo, né? Você vai, no início você gasta uma energia, né? Tem que pensar, tem que raciocinar, tem que lembrar. Aos poucos aquilo vai virando um hábito, né? Aí fica tudo mais fácil. E passar também os valores, né? Os valores da sua família. Você tem que passar isso para o seu filho, né? Então, se você acha, por exemplo, ruim ele falar que você é feia, chata, você tem que falar, filho, esse tipo de coisa a gente não fala aqui em casa. A mamãe não gosta disso, né? Você tem que falar, né? Porque ele tem que entender, poxa, aqui na minha casa, então eu não, né? Porque aí ele não vai agir assim, nem na casa dele, nem na casa do outro, do colega, nem na escola, né? O que adianta você falar para o seu filho não bater no coleguinha e ele, quando faz alguma arte, alguma coisa, você pega, dá um puxão nele, vem gritando. Isso aí é violência, né? Aí ele vai também, quando um coleguinha fez alguma coisa que ele não gostar, ele vai agir como? Com violência. Vai empurrar o coleguinha. Os neurônios espelho, né? Tá copiando ali o comportamento dos pais. Casa. Espero que tenha sido válido. Acho que a gente conseguiu falar tudo, assim, na verdade as perguntas estavam bem parecidas, chegou bastante pergunta, depois eu vou respondendo também nas caixinhas, mas eu acho que você conseguiu falar bastante coisa, assim, da parte do comportamento, né, deu as dicas de como as mães devem agir, eu acho que foi bem produtivo. Eu acho que foi bem bacana também, né, e aí é isso, gente, vamos lembrar aí da saúde emocional dos nossos filhos, né? Tem que lembrar diariamente dessa questão aí que é essencial para uma vida saudável e para um futuro saudável. E da nossa também. E eu te agradeço, né, pela live, achei super legal o tema, eu adoro essa parte de comportamento porque eu acho muito interessante. Né? Eu também estou passando por um desafio aí, tenho a minha filhinha, tá com 1 ano e 11 meses, então eu estou passando aí pela fase das birras, então assim, eu estou também aprendendo como vocês, né? Todas as mamães aí que estão passando por essa fase, é difícil e cada fase é difícil, não é só... Eu vou entrar numa fase agora que para mim eu acho que é a mais difícil, que é a adolescência. Eu acho que é mais difícil do que o Terrible Two. É um capítulo à parte também. A gente poderia fazer uma live só sobre adolescente. Mais pra frente, porque aí... Mais pra frente a gente faz. É um cérebro totalmente, assim, esse cérebro é diferenciado. A gente tem que realmente ter uma live só pra isso. Aí depois a gente marca a nossa live de sono também, que eu acho que também vai ser boa. Sim, Silvia, muito obrigado. Foi muito bom, aprendi bastante coisa sobre o cérebro das crianças. Eu vou deixar a live gravada, tá? Depois vou colocar no meu canal do YouTube também, pra gente, para quem quiser encaminhar por WhatsApp, fica mais fácil. Tá? Então, bacana. Aí a gente vai combinando aí, vai mantendo essas mamães aí informadas. Sempre que a gente conseguir aí um tempinho, né? É importante a gente discutir aí sobre determinados assuntos. Se as mamães também quiserem dar sugestão de temas, né? Acho, né, válido também que a gente possa aí juntar aí a pediatria com a neuropediatria para discutir aí alguma coisa legal. Eu acho bem, bem legal. Acho que esclarece bastante e nós juntas somos mais fortes. Aí vamos estudar, né? Vamos estudar, já que poder ajudar as pessoas. Exatamente. Aí obriga todo mundo a estudar. As médicas e as pacientes também, né? As mamães. Gente, muito obrigada para vocês e boa noite. Obrigada, Silvia. Um beijo para todo mundo. Obrigada para todo mundo que participou. Obrigada a todos que tiveram paciência aí para ficar assistindo. Eu sei, a gente sabe que não é fácil aí a rotina dos papais, das mamães. Alguém falou aí, os papais também, né? Realmente, a live não é só para as mamães, é modo de dizer, é para
todo mundo que a família toda. Criança, e que lida com criança. E obrigada pela participação de todos vocês também que ficaram com a gente até o final. Boa noite e bom descanso a todos. Beijão. Tchau. Um beijo. Tchau, até a próxima. Até.